Eu se calhar, olha, já estou, sabes com o quê? Com o quê? Com as hormonas aos saltos. Então porquê? Queridas, é verdade ou não é verdade? Nós costumamos dizer muito isto entre nós, não é? Entre as mulheres. Ai, eu estou com as hormonas aos saltos. Ai, Tu a estás culpa é sempre com das as hormonas aos saltos, na verdade. Tu vais ter que acalmar as hormonas aqui. Mas Depois para acalmar as depois de eu dar hormonas... 3 mil euros, eu acalmo. Acalmas também. Eu não vou acalmar. Hoje vai ser uma festa. Para nos falar das hormonas, quem é que vamos receber hoje, Luciana? Francisco Sousa Santos. Francisco, bem-vindo. Muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Mua. Tudo bem? Prazer, obrigada. Vamos lá ver se Fica-se consegue em acalmar casa. as hormonas da Luciana. Isso eu não sei se é possível. Não posso prometer isso. Eu acho que é impossível, na verdade. No fundo, de todas as mulheres, não é? Porque nós sofremos imenso. Doutor Francisco, nós sofremos imenso, nós as mulheres. Ou é tiroidismo, ou é bolismo, ou é geladismo, ou é... É o quê? São muitos ismos, não é? São muitos ismos. Explica lá o que é o bolismo, que eu não São sabia o que é que bolinhos, era. comer bolinhos. Geladismo é comer geladinhos. Não tinha noção que haja uma entidade chamada bolismo, mas estou sempre a aprender. Pipoquismo. Não, eu acho que sem dúvida, e eu sou totalmente solidário com as mulheres, porque efetivamente todos os meses há uma espécie de montanha russa hormonal no corpo de todas as mulheres. Porque nós temos flutuações hormonais consoante a altura do mês. Após a menstruação, nos primeiros dias após a menstruação, o ambiente hormonal é uma coisa, depois existe a ovulação mais ou menos a meio do mês, digamos assim, e depois o ambiente hormonal na segunda metade do ciclo menstrual é completamente diferente. E consoante este ambiente hormonal, isto pode ter efeitos em imensas coisas. Humor, sexualidade, desejo sexual, fome, apetite. Portanto, as hormonas são muito poderosas, daí se calhar esta expressão que eu acabei por usar para o nome do livro, da culpa é das hormonas, esta familiaridade toda que nós temos com as hormonas, é porque elas efetivamente são muito poderosas, mas eu acho que ainda há muito desconhecimento sobre onde é que elas efetivamente atuam e o que é que nós podemos fazer quanto a isso. Daí o livro. Doutor, mas vamos pelo início. Afinal, o que é que são as hormonas? Eu vi que usa uma expressão interessante, são quase os estafetas do nosso organismo, não é? São os distribuidores do nosso organismo. Para quem nos está a ver de uma forma simples, o que é que são as hormonas e o papel que têm na nossa saúde? É isso mesmo, Ruben. Eu gosto de usar essa metáfora dos mensageiros. Para já as hormonas são muitas, são mais do que 50. Não é só uma, nem duas, nem três. São mais do que 50, cada uma tem a sua função. E elas são como se fosse o mensageiro do nosso organismo. Ou seja, quando o nosso corpo precisa que aconteça mudar alguma coisa, por exemplo, quando o nosso corpo precisa de aumentar o ritmo cardíaco ou o número de batimentos por minutos, há hormonas que vão transmitir essa mensagem do cérebro, digamos assim, ao coração, vão estimular o coração a aumentar. Ou, por exemplo, quando o açúcar no sangue aumenta, há uma hormona que é, por exemplo, a insulina, que vai estimular, vai passar a mensagem de que temos de começar a absorver o açúcar para dentro das células. Portanto, elas são, no fundo, mensageiros e, portanto, são fundamentais para que tudo funcione bem e tudo funcione bem no contexto específico, porque há situações, por exemplo, em que nós estamos doentes, em que nós precisamos de como se fosse um empurrão, um boost hormonal, por exemplo, o cortisol, para nos ajudar a lidar com a infecção. Portanto, elas são muito, muito importantes para nós, em cada contexto, termos a maior saúde possível. Exato. E quais são os sintomas, doutor? Os sintomas que nos fazem perceber que as hormonas estão, podemos dizer, em desequilíbrio? Essa é uma pergunta absolutamente impossível de responder assim num minuto, porque a realidade é que como as hormonas são mais de 50, os sintomas de algum problema hormonal dependem da hormona que está afetada e geralmente não são as 50 hormonas que estão desreguladas, é só uma. Portanto, os sintomas vão depender de qual é que é a hormona que está desequilibrada, se assim quisermos. Mas eu diria que, principalmente no corpo feminino, há um excelente barómetro da saúde hormonal, se assim quisermos, Sim. Que é a menstruação. Estou a falar de mulheres em idade fértil, como é evidente. A menstruação, para funcionar de uma forma previsível e certinha, digamos assim, é preciso que as hormonas estejam quase todas elas alinhadas. Portanto, na mulher esse é um bom barómetro. No homem é um bocadinho mais difícil, mas se calhar a sexualidade e a libido e mesmo até a ereção e a qualidade da ereção, se calhar também talvez seja o melhor barómetro. Mas depois há hormonas que estão desreguladas, como por exemplo as da tiroide, que podem dar sintomas completamente diferentes, como por exemplo perda de peso sem a pessoa perceber o motivo, ou então aumento de peso sem a pessoa perceber o motivo. Portanto, depende das hormonas. Já que fala em tiroide, também aqui no livro faz uma comparação gira de um carro que acelera e outro carro que anda devagar, não é? Portanto, um efeito que pode provocar perda de peso e também o efeito contrário. Afinal, a tiroide tem tanta importância nessa flutuação de peso
ou não? Eu um diria mito? que a tiroide não tem tanta importância como algumas pessoas pensam, porque há muitas pessoas que, quando têm um ganho de peso, que não percebem o porquê ou têm dificuldade em perder peso, suspeitam imediatamente da tiroide. É muito importante as pessoas perceberem que é rara a causa ser a tiroide. Mas é possível. É possível porque quando nós temos uma baixa quantidade de hormonas de tiroide no nosso corpo, o nosso metabolismo, ou seja, a velocidade com que o nosso motor consome gasolina, baixa. Ora, um corpo que gasta pouca gasolina não vai perder gordura, ok? Portanto, se o corpo tiver poucas hormonas, vai gastar pouca energia. Por outro lado, podemos ter o inverso, que é se o corpo está a produzir, por algum motivo, alguma doença, muitas hormonas da tiroide, é como que o motor estivesse a acelerar muito rápido, ou seja, estivesse a consumir muita gasolina. Ora, um corpo que está a consumir muita energia, mais rapidamente perde peso. Agora, é importante as pessoas perceberem que estas situações, felizmente, são raras. Agora, devem ser avaliadas, devem ser excluídas e, se existirem, devem ser tratadas. Porque aí o tratamento, por exemplo, do excesso de peso associado ao problema da tiroide é dar a hormona da tiroide e nós aí conseguimos resolver de uma forma relativamente o excesso de peso relativamente fácil. Agora, na maioria das vezes, resolver o excesso de peso, como a maioria das pessoas sabe, é tudo menos fácil mesmo. O doutor falou há pouco na libido. Tem aqui uma pergunta, por acaso, muito curiosa. Será que a pílula pode alterar a libido e o tipo de pessoas por quem nos sentimos atraídos? Sim, não quero aqui estar a estragar a surpresa do livro, porque vale a pena ler um bocadinho mais sobre isso do que eu vou dizer, mas sim, consoante o tipo de pílula que a mulher está a tomar e consoante a mulher, porque isto o efeito é diferente de mulher para mulher, mas consoante o tipo de pílula que a mulher está a tomar, pode alterar, pelo menos uma parte, o tipo de características do homem que a atraem. Há inclusivamente um estudo que vai mais longe, que mostra que mulheres que conheceram o seu marido ou o seu namorado a tomar a pílula e depois mantêm-se nessa relação, mas param a pílula, pode haver um bocadinho de diferença da atração que sentem pelo seu parceiro. Portanto, sem dúvida que sim, que a pílula, porque são hormonas, o que é que a pílula tem? Tem estrogénio e um derivado da progesterona, e estas hormonas são importantes para a sexualidade da mulher. E está claramente identificado que a fase do ciclo menstrual em que a mulher tem mais estrogénio sente-se mais atraída pelas características mais típicas masculinas, como a voz mais grave, mais músculos, e numa segunda fase do ciclo menstrual, que até é dominada pelo outro hormona, que é a progesterona, pode se sentir mais atraída por outras características, como a gentileza, por exemplo. Muito obrigado. O livro já está nas bancas, já esteve no top 10 da FNAC. Os meus parabéns e espero que volte ao top 10 das livrarias de Portugal. Muito obrigada, doutor obrigado. Francisco. Obrigada. Obrigado.